Amados, vamos orar ao Senhor. Abaixa sua cabeça, vamos orar pedindo a sua bênção sobre nós para recebermos a sua palavra. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, queremos te dizer que o Senhor é bom e que reconhecemos a bondade do Senhor na nossa vida e as bênçãos do Senhor na nossa vida. Obrigado, Deus, por podermos fazer parte da tua igreja, de estarmos neste lugar, neste culto. Obrigado, Jesus. Eu sei que o Senhor já tem falado conosco e eu te peço nesta hora, Pai, porque desejamos mais que o Senhor continue a nos visitar. Que em nome do Senhor Jesus, o teu Espírito tenha liberdade para agir, se mover no meio de nós, tocar nosso coração, nos encorajar, nos abençoar. Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, e peço-te, Deus, que o Senhor me use como instrumento do Senhor para abençoar estes irmãos e para cumprir, Senhor, o propósito que o Senhor já determinou para esta palavra nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Nós vamos ler a palavra de Deus em Isaías, capítulo 43, versículo 2. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Isaías é um livro grande, fica mais ou menos no meio da Bíblia, fica fácil de você encontrá-lo. Amém? Todos já acharam? Isaías, capítulo 43, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Amém? Que texto maravilhoso, né? Eu vou estar falando com os irmãos sobre vencedores apesar das circunstâncias. Vencedores apesar das circunstâncias. Amados, esse texto de Isaías, este versículo, até um versículo lindo que eu te sugiro decorar, porque ele vai te valer bastante nos momentos assim difíceis da sua vida, ele vai falar muito ao seu coração. Esse texto é um texto encorajador, é um texto que nos levanta, é um texto que fala do cuidado de Deus por nós. E desse cuidado de uma forma assim muito milagrosa, muito sobrenatural. Não é um cuidado parcial, um cuidado de uma coisa assim simples. Não, é um cuidado maravilhoso, é um cuidado sobrenatural, um cuidado constante do Senhor na nossa vida. Mas esse texto também deixa claro duas coisas aqui muito importantes. A primeira delas, a realidade das lutas, das aflições e das angústias para todas as pessoas. Veja que o Senhor na palavra, ele não diz, se você atravessar a luta. Ele não fala isso. Ele diz, quando você atravessar o problema, atravessar as águas, atravessar o fogo, você não vai se queimar. Então não é se, é quando. Isso significa que todos nós, diga todos nós estamos sujeitos a lutas, a aflições, a angústias, a problemas, a tribulações de todo tipo. Então, a palavra do Senhor nos mostra que existe uma realidade, né? Estamos sujeitos. O próprio Jesus Cristo declarou lá em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo.
O próprio Jesus não nos enganou. Ele mostrou a realidade da vida na terra. Mesmo que, sendo um salvo, sendo uma pessoa que conhece a Deus, isso não difere de aquele que segue a Deus e o que não segue. Ambos vão passar pelas lutas. Ambos têm aflições. Ambos têm angústias, têm problemas, têm dores. Mas aí você me perguntaria, pastora, mas então qual a diferença? A diferença é que com Cristo, diga com Cristo, toda luta tem vitória, diga aleluia. Com Cristo toda luta tem vitória. Quando nós passamos pela prova, quando nós passamos pela aflição, quando passamos pela tribulação, mas passamos com Deus, nós temos a vitória. Aleluia. Isto é que é diferente. E esta diferença é muito maravilhosa. Esta diferença realmente nos torna pessoas abençoadas. Passar por aflições é comum, mas com Cristo é ser mais que vencedor. O livro dos Salmos fala no Salmo 34, versículo 19, o salmista declarou: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia, diga glória a Deus. Vira para o teu irmão, olha para ele com aquele rosto de crente e diga para ele: o Senhor vai te livrar da luta. Aleluia. O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor livra o justo de todas elas. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Amém? Agora, outra coisa neste texto muito importante que precisamos entender é sobre as circunstâncias e o cuidado de Deus quando se manifesta. O cuidado de Deus se manifesta, mas existe uma condição para que o Senhor manifeste o seu cuidado, o seu amor, a sua graça, a sua intervenção. Quando é que as águas não me afogam? Quando é que o fogo não me queima? Quando é que as águas de afogamento das tribulações e dos problemas, das lutas, elas não têm poder de me afogar? E quando é que a fornalha, o fogo, a fúria do fogo não consegue me queimar? Então esta é a outra realidade deste texto, é o outro entendimento que nós vamos estar falando com os irmãos sobre isso. Quando é que o fogo não tem poder de me queimar e a água, muitas águas, não tem poder de me afogar? O que nos torna vencedores apesar das circunstâncias? É por aí que nós vamos ir. O que nos torna vencedores apesar das circunstâncias? Porque a palavra diz: quando você passar, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Mas quando isso é possível acontecer? Primeiro, o que me torna vencedor apesar das circunstâncias? Confiar em Deus e não temer. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Jó. Jó fica antes de Salmos. Acha Salmos e volta. Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Se você não tem esse versículo grifado aí na sua Bíblia, sugiro você grifar, porque ele realmente faz diferença. Amém? Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Eu estou com tudo aqui assinalado, fica mais fácil para mim encontrar.
para que a gente ganhe tempo. Capítulo 31 de Deuteronômio, versículo 8. Diz assim, todos já acharam? Capítulo 38 de Deuteronômio, versículo 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, nem desanime. Amém? E ainda, nós vamos dar uma passeada aí na Bíblia, 2 Timóteo. Fica lá no finalzinho da Bíblia. 2 Timóteo. Final da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo declara. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Oh, glória a Deus. Queridos, quando que nós nos tornamos vencedores mesmo apesar das lutas? Quando eu decido confiar em Deus e não temer. Certamente neste ano que nós vivemos aí, o ano de 2017, que já estamos no último mês do ano e já no meado, quase aí no meio do mês, do último mês do ano, né? Com certeza enfrentamos lutas, provações, angústias, problemas, dores. Algumas dessas provações foram mais do que muitas águas. Algumas dessas lutas foram verdadeiras fornalhas, né? Diante de tudo isso que enfrentamos, todas essas situações nos trouxeram medo. E é natural até termos medo, porque o medo faz parte da natureza humana. Mas eu posso escolher permanecer com medo ou escolher confiar no Senhor. Na palavra do Senhor, o Senhor nos garante o quê? Que quando eu passar pelas águas, elas não vão me afogar. E quando eu passar pelo fogo, ele não vai me queimar. Quando que isto pode acontecer na minha vida? Quando eu decido, diga eu decido. Quando nós decidimos, amados, confiar no Senhor. Qual o poder da fé? A fé, quando nós decidimos crer, quando nós escolhemos que não vamos ficar patinando em cima das circunstâncias dolorosas, sofridas, angustiantes, mas nós vamos focar as nossas expectativas, focar as nossas forças, focar a nossa esperança no Deus Todo-Poderoso. Quando nós decidimos agir desta maneira, o medo começa a perder a sua força. O medo, o pavor começa a ter que bater em retirada. Por quê? Porque a fé, ela muda todas as circunstâncias. É importante que eu e você entendamos isso, que a fé afugenta o medo. A fé manda embora todo o desequilíbrio. A fé manda embora todo o medo das circunstâncias nos consumir. Ela nos torna capazes de passar pela prova, passar pela tribulação e não ser consumido. Isto é fé. O Senhor deseja que eu e você, para sermos vencedores apesar das lutas, eu e você devemos escolher ter fé, confiar no poder do nosso Deus. A palavra de Deus mostra que Jó, ele passou por tantas lutas, e vamos aqui concordar com algo. Em matéria de tribulação, de angústia, de sofrimento, de dor, Jó foi campeão. Ele somente perdeu para Cristo. Inclusive, Jó é um tipo de Cristo.
Ele passou por todas as lutas, todos os sofrimentos, todas as angústias, e quase beirou a morte. Mas a Bíblia diz que diante de todas as situações adversas, porque a palavra do Senhor nos fala que, e nós vamos ler isso um pouquinho mais para frente, que todas as más notícias que Jó recebeu, que diga-se de passagem, foram todas más. Nenhuma delas foi de esperança, nenhuma delas foi, olha, foi tudo embora, só sobrou isso. Não. Acabou com tudo. A Bíblia diz que Jó escolheu confiar. E ele pôde declarar: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará sobre a terra. Amados irmãos, isto faz toda a diferença no nosso interior, na nossa visão das coisas, no nosso ouvir, porque quando decidimos crer, tudo muda de figura. Quando nós decidimos crer, as circunstâncias se alteram. Quando decidimos crer, o medo vai embora. Quando decidimos confiar, nos fortalecemos. E muitas pessoas, ao nos olhar e olhar as circunstâncias que estamos passando, são capazes de declarar, quando começamos a ter fé, o que aconteceu. Parece um louco, uma louca, mas uma coisa temos que concordar, é muito forte. Quem pode dizer aleluia? Diga assim: eu sou assim. Eu sou uma pessoa de fé. Você quer mudar, meu irmão, minha irmã, o teu ano novo que vai entrar, o 2018? Se você quer alterar o 2018, não que você não vai ter lutas, porque começamos esta palavra declarando isso e dizendo aquilo que a palavra de Deus nos fala. Quando passarmos pelas águas e pelo fogo, então todos nós somos suscetíveis aos problemas, às dores e às angústias. Mas se você quer tornar o seu 2018 diferente, um 2018 onde a força do Senhor vai se manifestar sobre a tua vida, onde a graça de Deus vai te cobrir, onde o poder milagroso do Senhor vai te alcançar, eu quero dizer para você: escolha ter fé. Amém, meu irmão? Escolha crer, escolha confiar no Senhor. O que significa isso? A palavra de Deus também diz que Paulo declarou no meio das aflições de morte, porque Paulo estava já sentenciado à morte, como realmente aconteceu. Mas a palavra de Deus declara que isso não o fez perder as esperanças, mesmo que o terror da morte se aproximasse dele. A palavra de Deus declara nesse texto de Timóteo que nós lemos: eu sei, disse Paulo, que o meu Redentor vive. Ele declarou, em meio às suas aflições: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. Diga aleluia. Ele conhecia o Deus que ele cria. Amados irmãos, a fé, ela não pode estar firmada em coisas. Ela não pode estar firmada naquilo que a gente enxerga, naquilo que a gente vê. Ela não pode estar firmada em pessoas. Ela tem que estar firmada em Deus, no caráter de Deus. O que faz uma pessoa como Jó, diante de tantos problemas, diante de tanta, vamos chamar assim, desgraça, porque a situação que Jó, ele viveu, se define como uma pessoa que não teve a graça. Ele estava em desgraça. O que faz uma pessoa em desgraça declarar que continuava confiando no seu Redentor? O que faz uma pessoa em situação de ameaça de morte
declarar que cria e conhecia este Deus e estava certo de que Ele era poderoso. Amados, isso só é possível quando verdadeiramente esta fé não está firmada em pessoas ou coisas, mas está firmada no Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E trocando em miúdos, o que é declarar tal afirmação? É mais ou menos isso. Eu sei que o meu Deus é o Todo-Poderoso. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio no Deus que é soberano. Eu creio no Deus que é Senhor dos senhores. Eu creio num Deus que ressuscita mortos. Eu creio num Deus que resgata. Eu creio num Deus que tira o homem do monturo e o coloca no meio dos príncipes. Eu creio num Deus que escreve uma nova história. Eu creio num Deus que derruba gigantes. Eu creio num Deus que faz o sobrenatural acontecer no natural e traz a vitória para mim, aleluia. É isso que a palavra está dizendo. Trocando em miúdos, o que Jó e Paulo na realidade declararam? Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é Ele. Isso é confiar, amados. Se você fica somente com essa substância de hoje da palavra, que o teu alimento espiritual é somente o de hoje, a sua fé vai ser desse tamanico. Quando eu digo desse tamanico, é no sentido de não ser robusta, de não ser suficiente. É necessário que eu e você entendamos que o Deus que devemos crer, Ele não é qualquer um. Diga, Deus não é qualquer um. Há um Deus Todo-Poderoso. E quando fala de Todo-Poderoso, é todo mesmo. O pronome não define, né? Por isso chamar de pronome indefinido. É Todo-Poderoso mesmo. Não dá para definir. É tudo Ele pode. Ele pode te ajudar, Ele pode te abençoar, Ele pode mudar a tua sorte. Ela não foi mudada em 2017. Creia que Deus é poderoso para mudá-la em 2018. Diga aleluia, meu irmão, se manifeste. A fé precisa ser manifestada. Porque a tua alma vai aprendendo. A nossa alma, queridos, a nossa alma não se converteu. Sabia disso? Nós temos que fazê-la converter todo dia. Por isso que a sua cabeça pensa bobagens. E dentro do seu interior, lá no fundo, você deseja a coisa correta. Não é no coração. Coração ainda diz respeito à alma. Mas é no teu espírito. Então, quando nós falamos para você manifesta, é para que você comece a ordenar a tua alma através de gestos, através da palavra. A palavra tem poder. Se você declarou durante este ano, que nós já estamos quase finalizando, se você declarou coisas contrárias, mesmo sem que ninguém soubesse, mas só você para você mesmo, eu quero dizer para você que estas palavras de incredulidade, elas atraíram a amarração, o medo, os bloqueios, os impedimentos. Ah, pastora, não acredito nisso. É só olhar a própria vida. Assim como a fé, quando você se posiciona, quando você afirma naquele que verdadeiramente você deve firmar que é o Deus Todo-Poderoso, como acabamos de falar aqui. Quando você firma a sua fé nele, as coisas começam a mudar, de as pessoas olharem para você, tipo, como você consegue passar por isso e ainda está forte? Ou ouve falar
que você passou pela prova, pela água, que quase te encobriu, que parecia que você estava se afogando, que estava ficando já queimadinho, queimadinha, e ainda assim você não sucumbiu. As pessoas vão querer saber qual a razão desta força, qual a razão desta alegria, qual é a razão de ainda ter esperança. Da mesma maneira, troca isso, inverte isso. A incredulidade, ela faz com que você se sucumba a cada minuto. A incredulidade vai te puxando para trás. A incredulidade vai deformando a sua fisionomia. A incredulidade seca seu coração de esperança. A incredulidade coloca você num poço sem fundo. Vai descendo cada vez mais. Assim como a fé te levanta, a incredulidade te afunda. Então vamos ter fé. Amém? Vamos ter fé, amados. Vamos vencer, porque a palavra de Deus nos declara hoje, através deste texto de Isaías, que é possível sim ser vencedor, apesar das circunstâncias. Aleluia! O profeta Jeremias ouviu uma palavra do Senhor, no capítulo 1, versículo 12. O Senhor disse para ele: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Isso significa, Deus nunca falha. Vira para o teu companheiro aí do lado, sua companheira, e diga para ele: Deus nunca falha. Sabe o que é nunca, gente? É nunca, viu? É nunca. Deus nunca falha. Aí alguns poderiam dizer: mas pastora, mas falhou na vida do fulano, do cicrano que eu conheço. Não falhou, não. Quem confia em Deus nunca fica decepcionado. Ah, mas confiou. Você confiou em outra coisa, mas em Deus não. Quando você confia em Deus, Ele te encaminha pelo trilho certo, porque Ele te dá o Espírito dele, que é Espírito que guia, é Espírito de luz. O único Espírito de luz que existe é o Espírito Santo de Deus, e Ele nos guia em toda a verdade, em toda a santidade, em toda a vitória. Ele nos livra do mal, Ele esmaga a cabeça do diabo. Ele é Deus poderoso, aleluia. Quem confia, queridos, vai para frente. Diga: eu vou para frente. Oh, aleluia. Mas ainda, o que nos torna vencedores apesar das circunstâncias? Permanecer se movendo no meio das dificuldades. Mateus 14, vamos lá para Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 25 até o 29. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Amém? Queridos, como vencer apesar das circunstâncias? Permanecer se movendo no meio das dificuldades. Se há uma coisa comum a todos, como a gente já falou, são as tribulações, aflições, angústias. Mas também tem uma coisa que é bem comum quando estamos passando pelas lutas e problemas, principalmente quando elas são daquelas terríveis:
é nós ficarmos paralisados. Alguns até entram em processo de depressão, de angústia. Alguns estavam caminhando bem, acontece o problema, acontece aquela circunstância e a pessoa freia. Algumas pessoas podem até dizer, mas, pastora, a diferença é que tem pessoas que têm um limiar de dor maior do que as outras. Então, é por isso que elas não aguentam. E as outras que têm um limiar de dor mais elevado, elas suportam mais. Queridos, se nós formos olhar por uma ótica mais realista, nós vamos eliminar este argumento. Por quê? Porque, analisando de forma realista, nós podemos, de verdade, julgar, sem erro, o que é uma dor e uma dor de verdade, independente de ter limiar de dor maior ou menor, e o que é uma dor menor, isto é, uma dificuldade, um problema menor do que o do outro. Vamos dar um exemplo. Perder um carro. Um carro que se comprou, que se conquistou, pagando com esforço, com sacrifício, que é o comum de todo o brasileiro. Praticamente a maior parte. Perdeu o carro. Tinha acabado de pagar. Alguns até foram roubados. Eu ouvi alguns depoimentos de pessoas, pela internet, de pessoas que foram roubadas até mesmo antes de terminar de pagar o bem. Alguns estavam começando a pagar. Significa o quê? Que vão continuar pagando um bem que já não está mais na sua mão. Então, é uma coisa muito, muito ruim, né? Tá, mas uma perda de um bem, quer seja ele um carro, uma casa, por conta de não ter pago as prestações, enfim, tá? Independente disso. E vamos comparar a uma dor de uma perda de um filho. Independente de limiar de dor menor ou maior, qual das dores é a pior? É óbvio, fica fácil nós definirmos. A dor maior é a perda de um filho do que a perda de um bem material. Amém? Amados, no meio da dor, do sofrimento, é comum as pessoas pararem, não se moverem. Mas a Bíblia nos ensina de forma diferente. A palavra de Deus nos ensina a não pararmos. A palavra de Deus nos ensina a continuarmos. A palavra de Deus nos ensina a irmos para frente, a continuarmos caminhando. A palavra de Deus nos mostra que Deus deseja que eu e você nos movamos a despeito das circunstâncias, que continuemos caminhando resolutos para o nosso alvo. Aí você vai dizer, mas pastora, e a dor? Como eu disse, não independe da condição humana ou do conceito de limiar de dor maior ou menor. O que muda as coisas é aquilo que tem dentro de nós, é o Senhor na nossa vida. E eu quero trazer esta realidade para você, usando o exemplo de Pedro. A Bíblia diz que no meio daquela circunstância, a Bíblia diz que eles estavam já no meado lá do mar e começou a vir uma grande tempestade. O vento batia no barco e quase o derrubava. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que assim aconteceu. E no meio daquela dificuldade toda,
Jesus veio andando sobre as águas, diga sobre as águas. Jesus veio andando. O Deus eterno, aquele que cuida de nós, aquele que nos livra, aquele que tem todo o poder. Mas detalhe, o Pedro, aquele que representa a minha pessoa, a sua pessoa, aquele que representa a todos nós, ele diz: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo. E a Bíblia diz que Jesus disse: vem. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: a tempestade está grande, o barquinho da tua vida está balançando para lá e para cá e está quase afundando. Ele está dizendo para você: não fica parado não, vem andar comigo, pode se mover, porque eu tenho libertação para você. Comigo você não vai afundar jamais, porque eu sou contigo para te livrar. Aleluia. Ele também te chama, vem. E a Bíblia diz que o Senhor chamou a Pedro, e Pedro foi. Ele começou a andar sobre as águas. Então, amados, é possível. Vira para o teu irmão e diga: é possível. É possível, meu irmão. É possível você andar sobre as águas. É possível. Você não precisa ficar paralisado. Você não precisa ficar travado. Você não precisa entrar num quarto de depressão. Você não precisa acabar com as tuas amizades. Você não precisa travar a sua vida. O Senhor diz para você: anda, vai para frente, porque comigo você vai mais para diante. Aleluia. Esse Deus é tremendo. Mas eu quero ler um outro texto com você, que é em Daniel. Esse texto é maravilhoso. Vamos lá. Daniel fica Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, vai indo para frente. Aí vem Ezequiel, Daniel. Amém? Daniel, capítulo 3, versículo 22. A gente vai ler apenas alguns trechos para a gente ter uma noção do que acontece aqui, amém? Daniel, capítulo 3, versículo 22 a 26. A ordem do rei era urgente. E a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Diga aleluia. Eita, Deus tremendo é esse. Queridos, muitas pessoas, elas julgam que as aflições são para nos matar. Tipo: Deus, será que o Senhor não está vendo? Eu vou morrer, eu vou morrer. O propósito das lutas e aflições não é de nos matar, em hipótese alguma. O propósito é fazer a gente corrigir a rota, é nos libertar, é nos abençoar. O propósito de Deus nunca é nos destruir, mas sim
trabalhar na nossa vida, corrigir os nossos caminhos errados que nos levam a dores. Ah, mas aquele caminho que eu escolhi foi tão bom. E quais foram as consequências dele para a sua vida? São eles que estão te fazendo chorar. As lutas, as aflições, não é Deus querendo nos destruir, não. Ele usa todas essas coisas para nos ajudar a corrigirmos as nossas rotas erradas e acertar o nosso passo, para que a gente possa ser abençoados. Amém? Pedro, no meio da tempestade, ele, quando olhou para Jesus, ele se moveu. Diga, se moveu. A Bíblia fala também dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam como cativos na Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. E eles eram muito odiados. Satanás odeia o crente mesmo. Satanás odeia aqueles que amam a Deus e que querem fazer a vontade de Deus. Incomoda. E olha, fique alegre porque você está incomodando, viu? Não ache legal não incomodar. Ao contrário, ache muito bom quando você está incomodando. Significa que você está juntinho do Pai, ó. Significa que você está juntinho de Deus. Porque o inimigo não gosta. Ele se incomoda. Ele tem raiva da nossa paz. Ele tem raiva da nossa alegria. Ele tem raiva das nossas bênçãos. Ele tem raiva do nosso sorriso. Mas Deus, Ele nos protege. A Bíblia diz, o Senhor, para aqueles que rangem os dentes para nós, o Senhor se rirá dele, pois vê que se aproxima o seu dia. Por isso você deve confiar no Senhor. Anda aliado a Deus, meu irmão. A Bíblia diz que esses 3 amigos de Daniel, que também estavam no cativeiro babilônico, eles foram por inveja, por causa do ódio do diabo na vida dos outros governantes, dos outros servos de Nabucodonosor. E eles foram lançados na fornalha de fogo. E essa fornalha era tão fornalha que até os servos que levaram os 3 amigos para serem jogados na fornalha, eles foram mortos, queimados. Não era uma coisa light, mesmo porque fogo já é horrível com qualquer intensidade. Agora imagina, ela foi acesa 4 vezes mais. Mas, diga mas, o Senhor estava com eles. A Bíblia diz que eles foram lançados na fornalha amarrados. É isso que o inimigo quer. Amarrar a minha e a sua vida. Deter-nos. De tal maneira que a gente não consiga se mover. Que a gente fique prostrado. Que a dor se torne tão pesada. Mais pesada do que o nosso corpo levantando. Ele deseja que eu e você fiquemos enfurnados na nossa dor. Acontece que Deus deseja outra coisa. Deus deseja que eu e você nos levantemos. Diga, eu vou me levantar. Aleluia. Deus deseja que nós nos levantemos e possamos seguir em frente para recebermos aquilo que Ele tem para nós. Aleluia. Deus tem coisas grandes para você, meu irmão, minha irmã. Toma posse. Deus tem bênçãos para você. E olha, alguns aqui ainda vão receber essa bênção já em 2017. Diga aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Oh, a profecia nesta hora, aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Há uma presença de Deus forte agora. Oh, aleluia. Toma posse, meu irmão. O ano não acabou. Isso não são palavras bonitas, não. Isso é profético. Deus tem algo para você. Alguns vão receber o melhor do Senhor em 2018. E Ele te trouxe aqui para você se mover, para você se levantar, para você tirar os olhos do chão e levantar teus olhos para o céu, da onde vem tua salvação e teu livramento. Aleluia. A Bíblia diz que eles foram colocados na fornalha atados, amarrados. Mas daqui a pouco o Nabucodonosor, o rei malévolo, olhou e quase caiu do trono. Nós não jogamos 3 homens na fornalha. Era para nem fumaça mais, nem, sabe, como é que chama? Cinza. Nem cinza aparecer. Mas eu estou vendo eles passeando. Diga, eu vou passear no meio da tribulação, porque o meu Deus já garantiu a minha vitória. Aleluia. Você não vai ficar mais paralisado, você vai se mover. E mais do que se mover, você vai passear. Passear no meio da tribulação. Aleluia. É começar a cantar, mesmo que a coisa não saiu ainda, mesmo que alguém que você esperava dali vir uma resposta favorável, e a resposta não veio, o telefone não tocou, a pessoa não te procurou. Eu quero dizer para você, tira teus olhos disso daí. Coloca teus olhos no Senhor e começa a participar da glória de Deus na tua vida. Canta louvores, vai para frente, se levante, porque é certa a tua vitória, aleluia. Assim como Nabucodonosor enxergou mais um homem, eu quero dizer para você que tem mais um aí do teu lado, e não é o teu irmão, tua irmã, é Jesus da tua vida, aleluia. Não é teu irmão, não é tua irmã, é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus que está com você. A vergonha não vai durar a vida inteira, a humilhação não vai te sucumbir, porque o Senhor tem dupla honra para a tua vida. Aleluia, esse Deus é tremendo. A Bíblia diz que Nabucodonosor olhou e viu 4 homens, e o 4º homem era semelhante ao Filho dos Deuses. Era Jesus Cristo lá. Quando que o fogo não queima? Quando Jesus está comigo. Aleluia. Quando eu escolho crer nele, quando eu escolho que eu não vou ficar reverenciando minhas tribulações e nem minha dor, quando eu escolho que eu vou me mover, eu vou pegar nas mãos de Jesus, eu vou andar sobre as águas, eu vou andar sobre as águas e eu não vou afundar. Aí você diria, pastora, mas Pedro afundou. Você sabe por quê, né? Porque ele parou de olhar para Jesus. Ele de novo baixou os olhos. Vira para o teu irmão e diga, não baixe os teus olhos. É, meu irmão, não baixe teus olhos não. Levanta teus olhos para os céus. É de lá que vem teu livramento, tua salvação, tua vitória. É de lá que vem a glória do Senhor sobre a tua vida. É de lá que vem justiça sobre você, que vem esperança, que vem as bênçãos que você está esperando. Aleluia. A palavra de Deus diz que aqueles 3 saíram da fornalha intactos. Diga, o fogo não vai me queimar. Pega seu cabelo para aqueles que têm.
Diga assim: nem um fio dos meus cabelos, poucos ou muitos, vai queimar, porque o meu Deus me protegerá e me dará a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Glórias ao Senhor nosso Deus! Aleluia! Glória a Deus! E por último, queridos, o que nos torna vencedores apesar das circunstâncias? Persistir adorando apesar das dores. Diga: adorando. Agora nós vamos lá para Jó. Lembra que eu falei que eu ia ler a parte de Jó mais forte? Capítulo 1 de Jó. Nós vamos ler o versículo 20 ao 22, somente esse finalzinho. Capítulo 1 de Jó, versículo 20 a 22, diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então, diga então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Diga: adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Diga aleluia. Mas tem mais um texto que vai te deixar deslumbrado. Abacuque. Você vai falar: misericórdia, que nome lindo, vou pôr no meu filho. Vai, né? Abacuque, capítulo 3. Abacuque fica onde, pastora? Acha Mateus e vai voltando. Amém? Aí volta para Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, e aí o Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Acharam Abacuque? Mas eu vou lendo aqui, tá bom? Para ganharmos tempo. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, diga ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Até aí. Amém, queridos? O que nos torna vencedores apesar das circunstâncias, das dores, dos problemas? Persistir adorando apesar das dificuldades. Amados, há sem dúvida um poder sobrenatural na adoração. É por isso que o diabo a odeia. É por isso que a primeira coisa que Satanás faz na nossa vida quando estamos em dores é tirar a nossa alegria, é secar a nossa saliva. Alguns têm a língua, por causa da dor, grudada no céu da boca. Não conseguem nem pronunciar nada. O beiço chega a ser grande, cai. Porque ele seca. Ele odeia o louvor. Porque o louvor tem poder sobrenatural. A adoração tem poder sobrenatural. Ela traz alegria para o teu coração. Ela faz gerar fé na tua alma. Ela coloca a tua alma quietada.
Quando você começa a adorar, o turbilhão maligno que estava na tua alma, pensando só besteira, uma atrás da outra, bobageira, começa a acalmar. Porque a adoração, ela tem esse poder. Amados, isso é tão tremendo, mas a adoração também carece da tua escolha. Ela não acontece do nada na nossa vida, não. A gente não se torna crente e começa adorando e aí vai sem nenhuma dificuldade para adorar. Não. Você tem que escolher adorar. Você tem que escolher que você não vai murmurar, praguejar, xingar palavrões, falar mal dos outros, culpar as pessoas. Você tem que escolher que você vai adorar a Deus. Como nós havíamos falado sobre Jó, não há como comparar os sofrimentos de Jó como qualquer outra pessoa nesta terra. Não dá. Ele só perde para Jesus. E a Bíblia diz que com todos os sofrimentos dele, esse texto que nós lemos, esse pequenino trecho aí, esses versículos que nós lemos, eles relatam o final da última notícia. Os servos de Jó começaram a trazer más notícias, vinha um atrás do outro. Quando um tinha acabado, só sobrava aquele servo. Sabe assim? O que estava cuidando dos animais, né? Tinha assim, tipo 10 cuidando dos animais. Morriam 9 e todos os animais. Só sobrava um para trazer a notícia. Quando aquele um estava terminando de dar... Olha, veio o fogo do céu, consumiu todos os animais e todos os servos. Só sobrou eu para dar a notícia. Quando ele estava terminando de falar, chegava outro. E o outro dizia, olha... Sabe a lavoura, aquela lavoura maravilhosa, com não sei quantos mil hectares, e etc e tal? Pois é, veio uma praga, não sei da onde, acabou com tudo, não restou nada. E esse último foi um dos piores. Chegou dizendo, olha, veio um vento tão forte do deserto, que abateu os 4 cantos da casa onde estavam teus filhos. A casa desabou e matou todos eles de uma vez só. Quer notícia igual a essa? Será que dá para discutir uma notícia dessa como ruim? Dizer que ela é mais ou menos? Ou que ela é comparável a qualquer uma, ao sofrimento nosso? Não. Mas a Bíblia diz que Jó teve uma atitude incomum. Ah, pastora, mas foi Jó. Não, queridos. Está aqui como exemplo para mim e para você. Porque foi isso que mudou o cativeiro de Jó. Foi isso que mudou a história de Jó. A Bíblia diz que ele teve todas aquelas atitudes de um verdadeiro judeu, né? Rasgou as vestes, colocou pó, cinza na cabeça, enfim. Mas ele declarou, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou embora. O Senhor deu, o Senhor o levou, ou o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia, ela deixa claro que em tudo isso, Jó não atribuiu a Deus pecado algum. Tão diferente de nós, né? Que o primeiro a levar o bombardeio pelos nossos problemas e dores é Deus. A gente olha para cima e diz, Deus, e aí? Principalmente os crentes, né? Os crentes são mais nariz em pé. Eu sei porque eu conheço, né? Eu lido. E aí, Deus? Eu estou indo na igreja, eu sirvo na sua casa, eu faço isso, faço aquilo, e olha o que está acontecendo na minha vida. O outro, ainda vamos comparar o outro, né? O outro lá não faz nada disso, não te serve. Olha a vida dele toda abençoada, ainda põe a mão na cintura e bate o pezinho assim, e aí?
né? Mas Jó declarou: eu vim para esta terra sem nada. E é claro que todos os humanos saem desta terra sem nada. Você já viu algum enterro com cortejo da casa, do palácio, do carrão, da casa de praia, das joias? Já viu isso? Porque não adianta. A Bíblia diz que ele declarou uma verdade: eu vou voltar sem nada. Ele deu, ele é poderoso, ele é dono de tudo, ele pode tomar. Eu vou continuar adorando a Ele, bendito seja o nome dEle. E esse profeta que nós lemos, o Abacuque, a Bíblia diz que mesmo em situações difíceis, porque a situação em que Abacuque vivia, o povo de Israel e todo Israel estava em tremenda pobreza, em tremenda dor e sofrimento por causa dos pecados deles. Abacuque viu coisas muito ruins acontecendo, mas ele pôde declarar: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não veja nada, resumindo, ainda que eu não acompanhe ou veja que alguma coisa mudou, olha, mesmo que eu veja ao contrário, tudo desmoronando, ainda assim eu vou continuar confiando, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor, ainda assim eu vou levantar a minha voz para adorá-lo, porque o Senhor me levanta e me faz voar nas alturas, aleluia. Diga ainda. Vira para o teu irmão e diga: é ainda, irmão. É ainda, meu irmão, que você não veja nada. Seja um louco por adoração. Abra a tua boca, desgrude a língua do céu da boca e adore a Deus, meu irmão. Não é só cantar os cânticos que canta na igreja, não. É no meio do sofrimento, é no meio da negativa. Você estava esperando um sim e veio não? Você não vai ficar praguejando mais. Você vai levantar a sua voz. Você vai olhar para o céu e vai declarar: glória ao teu nome, Deus. Porque a minha provisão, a minha vitória não vem de homens, mas vem de ti. Eu te louvo e te adoro, Senhor. E é em ti que eu espero, aleluia. Adore, meu irmão, adore. Seja um louco por adoração. Adore, adore no carro, adore debaixo do chuveiro, adore de todas as maneiras, adore comendo, adore andando, adore na igreja. Eu fico às vezes assustada de ver que nem na igreja o povo adora. Eu fico chocada. E não é porque sou pastora, é porque eu sou uma adoradora. Não consigo ficar sem adorar este Deus. Eu não consigo. Eu adoro a Ele por tudo na minha vida. Por tudo, por tudo. Eu esboço adoração. Ele sabe. Ei, você fica sem receber elogios da pessoa que você ama? Eu fico. Pode ter certeza que o relacionamento não está legal e está beirando alguma coisa ruim. Porque quem ama, elogia. Quem ama, fala bem. Quem ama, expressa amor. Amém, amados? E adoração é isso. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Aleluia.